Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula para educação de jovens e adultos, módulo 4. E o tema dessa semana, um tema que a gente já estudou em outras aulas, é o tema da porcentagem. A gente vê que a porcentagem ela está no nosso cotidiano, ela aparece em diversos momentos do que a gente tratar seja da matemática, seja de outras matérias, e seja no nosso convívio, Desde a gente comprar um produto e receber um percentual de desconto, É muito comum hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa e diz, olha, é no cartão de crédito ou débito, aí vai ter o valor da maquineta, Como eles falam, ou seja, 5% a mais, que se paga por usar aquele produto lá. Então, a porcentagem ela aparece em diversas situações. E a gente vai ver hoje, na verdade, vai rever algumas formas de se calcular a porcentagem e aquelas maneiras que a gente faz mais no nosso dia a dia, de uma maneira mais prática. E mesmo assim a gente não vai perder a noção de compreender como é que funciona a porcentagem, qual é a noção de porcentagem, tá certo? Então é importante a gente ter essa noção e mais importante do que isso é a gente saber utilizar, seja utilizando uma calculadora, a calculadora do celular, ou seja fazendo um cálculo de cabeça, um cálculo aproximado. A porcentagem nos ajuda a ter uma compreensão bastante geral, tá certo? Lembrando que essa aula tem um formato digital e você pode entrar em contato conosco, pode rever essa aula lá no nosso canal no YouTube, mandar o seu recadinho lá, a sua dúvida, o seu questionamento. E você também, colega professor, professora, será um prazer aqui ter a sua parceria da gente com a sua parceria aqui na nossa aula, tá certo? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente vai ver as diversas maneiras que a gente pode calcular, que a gente pode utilizar a porcentagem. Então, o que eu coloquei aí, ligando essas três setinhas aí, é mais ou menos o que eu tentei organizar, que a gente pode pensar no cálculo percentual, Aquele primeiro ali, que tem aqueles dois senhores, eu estou associando muito de como meu pai e meu avô pensam porcentagem, ou seja, comerciantes, então o cálculo vem na hora, Ou seja, eles usam bastante truques para chegar às porcentagens, sem precisar calcular numa calculadora ou fazer no papel, é muito daquela coisa prática, Então o comerciante, ele trabalha muito com essa coisa percentual, então ele acaba tendo alguns raciocínios que deixam o cálculo bastante rápido. Aquela setinha ali do meio, onde tem aqueles quadradinhos ali, eu estou falando um pouco do sentido do que é porcentagem, Aquele quadro ali está dividido em 100 partes iguais. E essa divisão em 100 partes iguais é o que dá o sentido da porcentagem. Por isso que a gente chama porcentagem ou percentagem, Que são partes ou porções de 100. E aquela última parte ali, aquela última setinha para baixo, é como se fosse o cálculo percentual, Ou seja, como a gente vai calcular muitas vezes no papel. Então é importante você perceber o seguinte, a gente não precisa apenas saber de uma forma. É interessante a gente saber diversas formas de calcular a porcentagem, mas é como se fosse time de futebol. Cada um tem o seu preferido aí, Eu diria que é mais a questão de ser adequado a determinadas situações. Quando a gente está no dia a dia, a gente quer um valor meio que aproximado, aquele cálculo mental funciona. Mas às vezes a gente precisa de um cálculo mais detalhado e aquele último cálculo que eu coloquei ali a gente vai ver de diversas formas, no papel e também na questão da calculadora, tá certo? Que é uma ferramenta, não necessariamente você ter uma calculadora, você vai saber fazer o cálculo percentual se você não compreender de fato qual é o sentido da porcentagem, tá certo? Então a gente vai também fazer o cálculo mental. Esse daí eu acho que é o mais interessante da gente utilizar no nosso dia a dia, que a gente usa muito mais o raciocínio, Ou seja, eu coloquei ali aquelas porcentagens que é tipo um desafio para você aí na sua escola, tentar treinar com seus colegas, com seu professor, esse cálculo mental. Então observa que eu tenho ali, ó, 25%, 10%, 15%, 50%, 1%, 80%, 75%, 100% e 85%. Então, esses valores aí eu organizei de tal forma que todos eles saem de cabeça. Só que tem um detalhe, não é que você vai decorar o jeito de cabeça de cada uma delas, não. Eu fiz uma conexão entre elas. Então, por exemplo, 50% está ligado com 25%, que está ligado com 75%, que outras porcentagens, por exemplo, 1 e 10%, e aí vai por 5%. Então, esses vários cálculos percentuais aí, eles podem sair de diversas formas, tá certo?
O uso da calculadora também, né? Então, a calculadora, a gente pode utilizar a calculadora para resolver alguns cálculos percentuais, mas você vai perceber que precisa compreender que cálculo está sendo feito, que cálculo está sendo realizado, tá certo? E o cálculo percentual que eu vou mostrar aqui na aula, eu poderia estar utilizando uma calculadora que já tem o símbolo de porcentagem, mas eu fiz a escolha de usar uma calculadora que só tem as 4 operações, aquela calculadora bem simples, né? Às vezes quando você abre o celular e bota na calculadora, ela é uma calculadora mais simples, né? Às vezes quando você vira o celular, ele fica uma calculadora maior, né? Que a gente chama de calculadora científica. Então eu vou usar a calculadora mais simples aí para a gente fazer esses cálculos, tá certo? E o problema de origem aí que eu vou utilizar é um tema que a gente já trabalhou em outra aula, que era do cálculo mental, que era, por exemplo, o seguinte: se eu precisar calcular, como tem aí na tela, 15% de 300. 15% de 300, como eu já disse, eu coloquei aqueles dois senhores ali, representando meu pai e meu avô, que no comércio, né, a pessoa não vai parar para fazer o cálculo, então eu perguntava a eles, como é que vocês fazem um cálculo de cabeça tão rápido, né? Então eles me diziam que simplesmente fazia ali, ó, 15% de 300, ele multiplicava 15 por 3, 45 era a resposta. É a resposta certa, né? Muitas vezes não sabe o porquê daquilo dali, mas funciona, né? Ou seja, no dia a dia deles é muito utilizado isso daí, ou seja, deu certo, aprendeu o jeito de fazer, e aqui na aula a gente traz esse exemplo de pessoas que trabalham com comércio, a pessoas que utilizam dinheiro, percentuais no seu dia a dia, utilizam muito essa questão desse tipo de cálculo aí, tá certo? Mas e como é que a gente pode pegar isso daí e ver na calculadora? Porque a gente está com 15% de 300. Mas se forem outros valores, como é que a gente faz? Então vamos tentar representar esse cálculo aí na calculadora. Então dá uma olhada na tela aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular 15% de 300. Então eu vou ter que jogar para a calculadora esses 15% e esses 300. Então como é que a gente faz isso de maneira organizada? A primeira coisa é o seguinte: toda vez que você tiver uma situação como 15% de 300, 30% de 800, então esse D aí é como se você estivesse pegando uma parte, e isso se traduz na questão da matemática como uma multiplicação. Você está pegando uma parte D. Então, vamos fazer aí na calculadora o seguinte. Então, veja o seguinte: como é que eu coloco 15% numa calculadora? Lembrando que eu estou utilizando uma calculadora que não tem aquela tecla dos 15%. Então, eu vou lá colocar o 15%, e esse 15%, olha como eu disse no início da aula, 15 partes de 100. É como se você tivesse algo dividido em 100 partes e tivesse pego 15 dessas partes, tá certo? Então, 15% eu vou fazer o seguinte: eu vou teclar 15 e vou dividir por 100. Então, 15 dividido por 100 é como se eu estivesse representando os 15% na calculadora, certo? O resultado que vai ficar aí vai ser o 0,15. Então, você pode, no primeiro momento, toda vez que for representar uma porcentagem, por exemplo, no caso que eu fiz aí, 15%, eu fazer o 15 dividido por 100. Depois você vai pegando a prática, você pode simplesmente já escrever ali, ó, 0,15 vão ser os 15%. E agora a gente junta com aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou seja, eu estou calculando 15% de 300. Esse D aí é uma comparação entre essas quantidades, né? E essa comparação ela se traduz matematicamente como uma multiplicação, tá certo? Então, vejamos como é que a gente faz essa passagem aí. Então, pegando essa relação aí desses 15%, quando a gente for passar esse valor, então dá uma olhadinha aqui como é que vai ficar. Então, passando aí agora, fazendo a multiplicação, a gente vai observar o seguinte: eu vou multiplicar por 300. Então, multiplicando por 300, olha como é que vai ficar na tela ali. Então, eu vou fazer 0,15 vezes 300. E o resultado é aquele mesmo 45, tá certo? Então, é importante você saber fazer, mas também saber o porquê aquele cálculo é daquela forma, tá bom? Porque a gente consegue enxergar a conexão entre elas. Esses 3 jeitos que eu estou trazendo aqui em todas essas aulas sobre porcentagem, não são 3 jeitos, 3 maneiras totalmente diferentes. Elas são conectadas. Uma explica a relação da outra, tá certo? Então, quando a gente faz isso daí, ó, 15% de 300, a gente agora vai entender matematicamente o que significa 15%, né? A gente entendeu como cálculo,
ali na calculadora ou naquele cálculo mental. Mas quando eu falo de 15%, ou seja, aquele 15 dividido por 100, a gente vai observar o seguinte: olha que eu peguei aqueles 15%, 15 dividido em 100 partes iguais, e eu estou colocando aquele quadrado ali, aquelas formas ali divididas em 100 partes iguais. Eu estou simplesmente fazendo o seguinte: olha, quando eu faço 15 dividido por 100, eu estou representando aqueles 15%. E quando eu pego agora, por exemplo, 350, ou seja, multiplicando por 350, é como se eu estivesse fazendo essa relação que eu vou mostrar aqui agora. Então, quando eu faço 0,15 vezes 300, eu estou calculando 15% de 300, e observa que nesse caso aí eu mudei para 350 e eu estou usando o mesmo raciocínio. Eu estou fazendo da mesma forma, tá certo? Então, fazendo esse cálculo aí, a gente chega no resultado que dá 52,5. Então, observa que apareceu um 3,5 ali no meio, né? Ou seja, que danado é aquele 3,5 com relação ao cálculo que a gente estava fazendo. Então, é uma outra maneira de você também enxergar o mesmo cálculo. E isso vale bastante porque, dependendo das circunstâncias, você vai ver que você pode fazer o 15 dividido por 100 e multiplicar pelo valor que você quer calcular a porcentagem, ou você também pode calcular uma parte dele, que é o que a gente chama de 1%, que a gente vai relacionar, tá certo? Então, isso são formas e vale a pena você treinar cada uma delas. Então, observa que eu já fiz até agora na aula os 15% de 300, fiz lá com o cálculo mental que eu mostrei, representado pelo meu pai, pelo meu avô. Eu fiz o cálculo através da porcentagem na calculadora, né? 0,15 representava os 15%, multiplicado por 300. Depois eu fiz com 350 e foi da mesma forma. E eu também tinha comentado que você pode, ao invés de colocar 15 dividido por 100 para representar os 15%, você pode representar a porcentagem na sua forma decimal. Ou seja, 15% vai ser 0,15. Consequentemente, se eu precisar de 28%, a sua forma decimal vai ser 0,28. Então, todo o valor que eu precisar, por exemplo, 20%, vai ser 0,20. Cuidado para não confundir, quando você tiver um valor menor, por exemplo, 2%, é 0,02 na sua forma decimal, tá certo? Isso aí não é para decorar não, isso aí você é para testar na calculadora. Representa 2% na calculadora, como é que você faz? 2 dividido por 100, você vai encontrar aí, como aparece no visor da calculadora, o 0,02, tá certo? Então, uma outra forma que a gente vai ver agora no finalzinho da aula é como se você pudesse conectar todas essas ideias pelo cálculo mental. E como eu disse no início da aula, vai ficar como desafio aí para você na sua escola, com seus colegas, com os professores e professoras, tentar achar uma maneira de calcular essas porcentagens aí de cabeça, tá certo? Então, por exemplo, eu vou começar com a que eu acho mais simples, tá certo? A que eu acho mais simples é a seguinte: quando eles fazem aí, por exemplo, esse cálculo mental, eu costumo ver mais ou menos o seguinte. Então, dá uma olhada aí na tela e vai prestando atenção no meu raciocínio a partir do que eu for falando. Eu acho que a porcentagem mais simples da gente calcular de cabeça é a de 50%. Por que 50% é mais simples? Porque 50% representa metade. Então, se você precisar calcular 50% de alguma coisa, você vai estar pegando a metade. Lembra que eu disse que eu vou tentar conectar uma com a outra. Eu não vou conseguir fazer todas aqui, porque é justamente o que eu quero que você complete aí, tá certo? Se eu tenho 50% como sendo a metade, o que seria 25%? É só você ver que 25% é a metade de 50%, ou seja, quando você precisar calcular 25% de alguma coisa, você teria a metade da metade. Então, tenta pegar uma situação aí, calcular 25% e ver que seria metade da metade. Então, esses dois aí, ó, falei de 50%, falei de 25%. Me diz aí nos comentários, ou então comenta aí na tua escola, como é que ficaria, por exemplo, 75%. É só relacionar essas duas que eu acabei de falar, tá certo? A outra é de 1% e 10%. Tenta ver aí o que é 1%, tenta ver aí o que é 10%, o cálculo mental, e como é que você consegue chegar nas demais aí, tá certo? Então, todas essas 9 porcentagens aí, elas saem de cabeça de uma maneira bem prática para você usar no seu dia a dia. Tá certo, pessoal?
Me despeço aqui, um muitíssimo obrigado para vocês, um tchau, tchau e até a próxima.